Porque este capítulo 55, versículo 1, está um segredo maravilhoso para isso aqui. Um convite, o convite para os sedentos, porque o versículo vai dizer exatamente assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. O que é interessante é que ele diz: vocês que não possuem dinheiro, venham assim mesmo. Este convite é para os sedentos, e esse convite é um convite que está interessado no ser humano como ele está. É para vir como está. Mas, Senhor, eu estou com sede. É desta forma que eu estou te convidando. Senhor, eu estou sem dinheiro, não posso comprar. É desta forma que eu estou te convidando. Ou seja, o convite ele é aberto para os seres humanos como ele está. Como o pecador no estado de pecador, venha. Observe que não é para vir e ficar como está. Não, é um estado, há uma mudança. Você vem como está e depois você é transformado, você é mudado. Então venham quem está com sede, venham os sedentos. E você que não possui dinheiro, venha assim também. Este é o convite. Mas mesmo assim ele diz: venham sem dinheiro e comprem vinho e leite. Como é que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro? Se eu não tenho com o que comprar, alguém vai comprar isso no meu lugar. Alguém vai pagar isso no meu lugar. Já deu para entender o convite para a graça? Eu não tenho dinheiro, Senhor, eu não tenho condição. Pois é, mas venha a si mesmo. Alguém vai pagar esse vinho. Alguém vai pagar este leite. Olha que convite maravilhoso. Deus dos exércitos, o soberano das nações, o rei do universo, olhando para mim e para você, seres limitados, pecadores, e diz: venha na condição em que você está. Eu não tenho como fazer nada, Senhor. Pois é, mas tem alguém que fará isso no seu lugar. O que é vinho e o que é leite nesta passagem? Isso aqui é muito importante. O vinho vai aparecer na Bíblia por mais de 180 vezes. E na grande maioria esmagadora, o vinho vai estar atrelado à alegria, à abundância, à fertilidade, à vida propriamente dita. Então, o que Deus está dizendo é: venham experimentar uma vida nova, uma vida abundante. Venham ser férteis espiritualmente, glória a Deus. Então, é necessário entendermos isso. O vinho representa a alegria, mas quando falamos de vinho, falamos de um líquido. Esse líquido é extraído da uva, mas antes de existir o vinho, o fruto precisa ser espremido. O fruto precisa ser esmagado. E aqui nós entendemos este convite e esta promessa. Por isso que Isaías, no capítulo 53, 2 capítulos antes do capítulo 55, que é o capítulo que vai destrinchar para nós o processo da crucificação do Messias, no capítulo 53, versículo 10, está escrito assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Se esse capítulo fala da crucificação, por que ele será esmagado? Para extrair este vinho simbólico, ou seja, para extrair a vida, o que significa dizer que quanto mais se espreme o fruto, mais ele tem vinho, mais ele tem líquido, mais ele vai gerar vida, mais ele vai gerar abundância, mais ele vai gerar alegria. É por isso que a Bíblia diz que na cruz do Calvário de Cristo esvaiu-se todo o seu sangue. Não ficou sequer uma gota. Por quê? Porque ele estava sendo esmagado. Qual a finalidade disso? Trazer vida, meu irmão. Se eu tenho vida com Deus, se você tem vida abundante com Deus, se temos paz e se temos alegria, é porque Jesus foi esmagado para que esta alegria chegasse a mim e a você. Por isso o convite: venham e bebam vinho. Venham e vocês vão ter contato com esta alegria inexplicável. E é por isso que o vinho representa o sangue de Cristo. Por isso Jesus, na última ceia, disse para os seus discípulos: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Para que nós entendamos que é através dele é que nós temos vida, é que nós temos paz, é que nós temos abundância, saúde espiritual. O outro elemento que Isaías traz para nós é o leite. E o que significa o leite? Olha o convite: venham, bebam vinho e leite. O leite aqui vai simbolizar
a nutrição. É o produto nutritivo, é o que nós precisamos, é a qualidade nutritiva que nós precisamos para nos mantermos firmes, constantes, para mantermos abundantes. É necessário uma nutrição espiritual. E o leite vai exatamente significar isso. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2 e versículo 2, está escrito assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Meus irmãos, Pedro aqui oferece condições para que este crescimento ocorra. E ele faz uma alusão: como a criança precisa do leite, desta nutrição para crescer, vocês também precisam tomar deste leite espiritual, desta nutrição espiritual para crescer para a salvação. Isso fornece razões para que os crentes se aproximem regularmente de Deus, só através dessa nutrição. É por isso que Pedro segue falando sobre isso na segunda carta, no capítulo 3, versículo 18. O que Pedro vai dizer? Antes, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu cresço? Se eu me alimentar, se eu me nutrir. Eu só posso me nutrir com a palavra de Deus. Então, o vinho aqui representa o Evangelho, representa as boas novas. E o leite aqui vai representar a nutrição que essas boas novas nos traz. É a nutrição, é o produto nutritivo, é as vitaminas necessárias que estão contidas neste Evangelho. Quando eu me alimento deste Evangelho, eu estou nutrindo a minha alma para um crescimento, uma elevação, uma maturidade espiritual para encontrar com o Senhor no dia da salvação. É o que Pedro está dizendo para nós. O capítulo 55 que nós estamos aqui estudando dentro deste primeiro ponto aqui, no versículo 11, olha o que Deus vai dizer. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. E isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Quando a gente abre João, capítulo 7, versículos 37 e 38, Jesus deixa bem claro o que Isaías profetizou no seu livro, no capítulo 55. Está escrito assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É o convite aos sedentos. E logo depois ele traz a promessa, um convite, uma promessa. Quem crer em mim é uma condição. O convite é para todos, mas experimentar o resultado disto, que é o cumprimento da promessa, é necessário crer nele. E aqui já cai por terra todo o ensinamento de predestinação, que Deus já predestinou algumas pessoas para a salvação. Se Deus havia predestinado muitas pessoas para a salvação e outras não, por que aqui existe uma condição implícita por Jesus? Por que ele diz quem crer? Então há um convite para todos, porém para alcançar o cumprimento dessa promessa existe uma condição aqui. Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que coisa linda. Jesus aqui não está trazendo as promessas que foram estabelecidas ou profetizadas pelos profetas em geral. Jesus está se relacionando com uma promessa em específico. É a promessa de Isaías 55. Porque ele não diz quem crê em mim como dizem as Escrituras. Ele coloca no singular. Quem crer em mim como diz a Escritura. Que Escritura? Isaías 55. Do seu interior vai fluir rios de água viva. Que nós possamos sempre ter isso em nossa mente. Há um convite e há uma promessa. Não tenho como alcançar a promessa se eu não respeitar, se eu não ouvir este convite. E esse convite está aberto para aquele que crer em Jesus. E se crer, do seu interior vai fluir rios de água viva. Graças ao nosso Deus.